Hoje a nossa aula é sobre avaliação. A primeira edição desse livro do Lucchesi é de 1982, se eu não me engano. Então ele é um livro que ele foi gerado na época do término da ditadura. Ele estava na ditadura ainda, mas já encaminhando para uma finalização. Então é um livro que fala muito em democratização. E quem pega esse livro aí dos anos 2000, 2010, mais ou menos, a pessoa não entende muito porque a ênfase tão grande na democratização. E por que esse livro é tão utilizado? Por que ele cai em tantos concursos, mesmo sendo tão antigo? O livro do Lucchesi, embora ele seja lá de, não me lembro se é de 82 ou 84, mas a primeira edição é um desses 2 anos, ele traz com muita coragem coisas que não podiam ser ditas naquela época, né? E Lucchesi diz isso com muita propriedade, ele é o melhor autor que nós temos na área de avaliação. Depois temos outros, mas como o que o Lucchesi diz nesse livro já é o X da questão, então fica mais difícil você achar muita novidade em outro autor, né? Então, o que todos os autores em geral vão dizer, que já tinha sido dito por Lucchesi, que a avaliação que era praticada nas escolas e que a gente sabe que até hoje, em muitos casos ainda é uma avaliação classificatória. Uma avaliação classificatória é uma avaliação excludente. Portanto, se a gente considera que a escola é uma das instâncias, né, de transformação social, e Lucchesi também tem isso muito forte, né? A escola como transformação da sociedade. Ela não pode ter uma avaliação classificatória, uma avaliação excludente, porque senão a gente vai continuar com uma sociedade excludente e com uma sociedade que julga as pessoas sem julgar o ser humano em si, sem avaliar a aprendizagem, né? Então, para começar, o Lucchesi diz, e eu coloquei o vídeo é bem antigo, mas é o melhor que nós temos, né? O vídeo dele mesmo falando, que esse livro, se ele fosse escrever novamente, ele mudaria o título. Ao invés de se chamar avaliação da aprendizagem, ele colocaria o nome de a aprendizagem da avaliação, porque ele parte desse princípio que nós não sabemos avaliar. Não sabemos avaliar e não sabemos mesmo até hoje, né? Então, o Lucchesi diz que o que se faz na escola é uma verificação, é uma classificação, é uma rotulação do aluno, é tudo, menos a avaliação da aprendizagem. Então, a gente sabe que deve-se avaliar a aprendizagem do aluno e não o aluno em si. Então, avaliar tomou um peso de julgamento, de conotação da pessoa, de rótulos. Por isso é uma coisa que apavora muito as pessoas, mesmo as pessoas adultas que saíram da escola. Quando fala que vai passar por uma avaliação, a pessoa já treme nas bases, né? Porque logo vem aquela ideia que a escola tanto reforçou de que avalia-se a pessoa. E pior, né? Avalia os defeitos da pessoa, o que ela faz de ruim, avalia a ênfase é nos aspectos negativos, certo? Então o Lucchesi, ele diz que essa pedagogia aí, ele chama de pedagogia do exame. O que é pedagogia do exame? É tudo voltado para avaliação. Então, a gente tem que pensar assim, por que o menino vai para a escola? Por que nós vamos para a escola? Nós vamos para a escola para aprender. Seremos avaliados é uma das coisas que ocorrerão na escola como um dos instrumentos para que a aprendizagem ocorra. A gente não pode pensar que nós vamos aprender para ser avaliado. Por quê? Porque a avaliação não tem um fim em si mesmo. A avaliação é meio, tá? Ela não tem um fim em si mesma. A avaliação é meio para quê? É meio para aprender. Não é meio para rotular, para classificar,
para falar esse presta, esse não presta, esse é bom, esse é ruim, esse vai ser um fracassado, ou esse vai ser bem sucedido. Não, a avaliação é momento de aprendizagem. Ela tem que ser utilizada com esse fim, porque senão ela não faz nenhum sentido, ok? Então a pedagogia do exame que Lucchesi fala é isso. Os alunos que estão sempre preocupados com a prova, como que eles vão ser avaliados, né? Isso é tão forte na nossa cultura, na nossa sociedade, que eu tô lá com os alunos da graduação, então a gente sempre monta um grupo com os alunos novos que ingressaram agora, né, nesse semestre, e a grande preocupação deles é como eles serão avaliados, como são as provas, né, quando que é a prova. Então é uma preocupação muito grande na prova. E isso faz com que o aluno não aproveite a prova como um momento de aprender. Errar é humano, somos seres humanos e aprendemos com os nossos erros, certo? E o aluno que ele é focado no fim, avaliação como um fim, como algo, como produto separado do momento, ele perde o momento, entenderam? Então, já ouviram aquela frase? Mais importante do que a chegada ao final do caminho é o jeito que você caminha, né? O que se leva da vida é a vida que a gente leva. Então, a pessoa fica tão voltada para a prova que ela esquece de viver aquele momento riquíssimo que ela está na escola aprendendo. Espero que vocês consigam superar esse traço que é muito forte, muito presente na nossa sociedade, né? Das pessoas estarem totalmente focadas só para a prova e acaba perdendo o momento de aprendizagem em si. Então, por que pedagogia do exame? Porque os alunos é focado nas provas, né? Os pais também que são focados na repetência ou na evasão, as escolas também organizadas nos resultados de provas, de exames, enfim, todo um sistema social que ele age só organizado em função dos resultados da prova. Isso é a pedagogia do exame, que o Lucchesi chama. Ele fala que quando se foca na avaliação como produto, a aprendizagem fica adormecida, porque não existe uma análise, certo? Então, quando nós já falamos de Thelma Weiss, tantos autores, que a aprendizagem é um processo, a avaliação também é um processo, é uma parte, ela faz parte desse processo. Então, guardem essa frase: a avaliação é parte integrante da aprendizagem. Ela não tem um fim em si mesmo, ok? Para que faz prova, né, na avaliação tradicional? Prova para reprovar. A verificação, deixa eu ver se você repete aquilo que eu te ensinei. Então, a Lucchesi fala: avaliar não é verificar. Embora a LDB usa como sinônimo, né, que ela fala verificação do rendimento escolar. Eu sempre digo que o relator da LDB leu Paulo Freire, mas não leu Lucchesi, porque ele usa a verificação como sinônimo de avaliação. E avaliar, segundo Lucchesi, não é verificar. Ou melhor, não é a simples verificação. Deixa eu ver se você fez isso mesmo, igual eu pedi. Se tá igual, você vai repetir aquilo que eu falei, que também a gente entende como a educação bancária de Paulo Freire, ok? E aí Lucchesi fala quais são as consequências dessa pedagogia do exame. Então tem que ficar claro para vocês, quando vocês lerem a apostila, que Lucchesi está criticando a pedagogia do exame, tá bom? Consequências da pedagogia do exame. Pedagogicamente, quando a gente tem uma avaliação centrada no exame, a avaliação não cumpre a sua função principal, que para Lucchesi a avaliação é diagnóstica, entenderam? Diagnóstica no sentido que ela vai subsidiar os caminhos da aprendizagem. Então eu estou ensinando de uma forma, se o meu aluno não está aprendendo desse jeito, então eu vou ensinar de uma outra forma para que ele possa aprender.
Então, a função principal da avaliação é subsidiar a ação docente. Pedagogicamente, como a avaliação está centrada nos exames, ela não cumpre a sua função, que seria subsidiar a melhoria da aprendizagem. Uma outra coisa que nós aprendemos com essa avaliação, com essa pedagogia centrada no exame, é criar personalidades submissas. Por quê? Se você não ficar quieto, eu vou dar uma prova bem puxada, não vou te dar uma nota boa. Então, nós temos muito nessa pedagogia do exame, a avaliação é prova, né? E a avaliação não é para ser só prova. A prova é um instrumento de avaliação e não pode ser o único. Então, o professor usa muito isso. Se a turma não ficar em silêncio, vocês vão ver a prova que vocês terão. Você vai ver a nota que você vai ter. Então, quando o professor utiliza a avaliação como arma, ele acaba colaborando muitas vezes sem querer, né? Sem ter a intenção, para criar personalidades submissas. Né? É o soldadinho de chumbo que a escola cria. E quando você trabalha numa perspectiva de análise, né, você cria personalidades mais críticas. A democracia exige personalidades mais críticas, né? A inteligência é crítica. Então, por isso que às vezes se fala, a pessoa de esquerda que passa em concurso. Não, a criticidade, ela faz parte da inteligência. Então, se a escola tira essa criticidade, se a pessoa não pode falar, se ela não pode pensar, né? Se ela vai ser avaliada em função de um modelo padrão. Que modelo padrão? O modelo do ser dócil, disciplinado, né? Muitos professores enfatizam que ele não aprendeu, mas ele é quietinho, ele é bonzinho, então pelo comportamento aprova o aluno, e mesmo que ele não tenha aprendido nada. Perde-se totalmente o foco, né? Do ponto de vista social, essa avaliação focada nos exames, ela garante a seletividade social, porque ela perpetua a desigualdade. Então é nesse momento o Lucchesi pergunta no livro: você é professor a favor da reprodução da sociedade ou da transformação social? Porque quando eu falo que você é reprodutor da sociedade, que sociedade que nós temos? Nós temos uma sociedade desigual, uma sociedade injusta, uma minoria com muito e uma maioria com pouco, uma maioria que passa fome, que não tem emprego, que não tem acesso. Então, quando o professor fala eu sou neutro, né, ele está colaborando para a reprodução da sociedade, porque não existe ninguém neutro. Por isso que o professor, ele tem que trabalhar nessa perspectiva da participação, ouvir o aluno, fazer a avaliação diagnóstica, ver o que o aluno sabe e o que ele consegue saber, qual o caminho que ele vai trilhar, analisar o processo de aprendizagem do aluno. Isso sim permite que se respeite a criticidade que os seres humanos tenham. Tá? Não é você que vai fazer uma pessoa ficar crítica. Todo ser humano inteligente é crítico, ele tem uma curiosidade, uma criticidade, né? A criança é naturalmente curiosa. Essa curiosidade vai acompanhar a inteligência para o resto da vida. E a criticidade, ela é uma função psicológica superior, que ela está diretamente ali relacionada com a capacidade de análise. Então, se o aluno tem que ser um soldadinho, tem que fazer a prova, faço o que eu falo, não faço o que eu faço, entenderam? Ou os fins justificam os meios, né? Aquele aluno, quem não cola, não sai da escola, né? Então, que tipo de pessoa eu estou criando? Que tipo de sociedade eu estou criando? Estou colaborando para essa sociedade desigual, desumana, injusta e principalmente uma sociedade corrupta, né, na qual os fins justificam os meios. E morra quem morrer, como diz o outro lá, né? Essa sociedade que aí está. Então, quando o Lucchesi faz essa pergunta, você é a favor da reprodução? Ele está falando, você é a favor da reprodução dessa sociedade. O que é a seletividade social? É a sociedade excludente. Só alguns têm acesso, só alguns têm direitos. Isso é a seletividade social.
ou você vai ser professor a favor da transformação social. Se você é professor a favor da transformação social, você vai usar a avaliação como diagnóstico, a avaliação para subsidiar a sua prática, jamais enfatizando os pontos negativos, julgando e humilhando os alunos. Ok? Ficou claro isso para vocês? Então, Lucchesi meio que disse tudo, né? Então, os outros livros de avaliação que tem, eles acabam falando, partindo daí, falando quase a mesma coisa. Por isso que o Lucchesi é a base. Então, é um livro que vocês têm que realmente ler com muito carinho e não está ultrapassado, muito pelo contrário, está mais presente do que nunca, ok? Pedagogias preocupadas com a transformação deverão ser atentas aos modos de superação do autoritarismo. Então lembra que contexto que é a obra do Lucchesi? Ele está escrevendo no final da ditadura. O que é a ditadura? A ditadura é o autoritarismo. Então ele fala, olha, precisa de democratizar, é necessário autonomia, é necessário reciprocidade nas relações, ok? Deixa eu passar aqui. O erro, né? O erro, quando a pessoa erra na escola tradicional, nessa escola excludente, nessa escola classificatória, a pessoa era colocada de castigo, né? Hoje não se coloca de castigo, mas muitas vezes se humilha o aluno na frente dos outros. Olha, o Zezinho tirou 10, e não fala do Joãozinho da Maria que tirou 6, 5, quer dizer, tá humilhando os outros alunos quando fala isso, né? Então, o erro não pode ser visto como castigo. Então, eu vejo, assim, na minha prática, que é mais voltada para concurso de professor, eu já vi casos de pessoas que, quando não passam num concurso, nunca mais tentam outra vez. Porque elas internalizam a ideia de culpa, que ela não passou porque ela é burra, porque ela não tem capacidade. E isso não é verdade, isso vem dessa cultura de avaliação que é muito forte nas escolas. Então, o erro, ele é visto numa perspectiva construtiva. Eu não quero dizer para todo mundo que você errou, eu quero que você analise por que você errou. Então, o erro só é construtivo quando ele te permite uma análise, quando você consegue analisar por que você errou, é que você vai aprender. Então, por exemplo, ao longo da carreira de vocês, não sei, deve ter gente aqui no grupo que já prestou vários concursos, tem gente que vai ser o primeiro concurso, que vai prestar o primeiro processo seletivo. Vocês vão ver o seguinte, que quando você erra numa prova, se você fizer a análise, você não vai errar de novo aquilo. Porque você errou, por exemplo, uma questão do Paulo Freire. O que você tem que fazer? Ler Paulo Freire de novo, né? Você vai ter que entender. O erro, ele serve para me mostrar o que eu não aprendi, o que eu preciso rever, ou melhor ainda, né? O que eu preciso me aprofundar, certo? Eu sempre digo, quer se aprofundar em Paulo Freire? Leia todos os livros de Paulo Freire, não leia só um. Quer se aprofundar em Lucchesi? Leia tudo de Lucchesi. Lucchesi tem um livrinho da coleção Magistério, que é também um livrinho que foi feito para o Cefam. Lembram? Ele teve o Cefam, era um curso médio de magistério, mas um curso médio muito bom, que se chama Filosofia da Educação. Sim, Lucchesi é filósofo, né? Então, o Lucchesi tem esse livro, Filosofia da Educação, que ele é muito didático, muito fácil de ser lido. Eu acho até que o ideal é que, se vocês estiverem com tempo, né, porque a gente não sabe daqui quanto tempo sai o edital, lê esse Filosofia da Educação primeiro e depois lê a Avaliação da Aprendizagem. Observem que é um livro que eu deixei por último. Por que eu deixei por último? Porque a avaliação é por último? Não, porque ele exige a compreensão de outros fundamentos que nós estudamos, como o construtivismo, como a função social da escola. Então, ele exige alguns conhecimentos básicos que você precisa entender antes. Então, o castigo escolar a partir do erro, né? Quando o professor não está interessado em descobrir quem sabe, o que foi ensinado, mas sim quem não aprendeu para expor sua fragilidade.
A partir do erro, desenvolve-se uma compreensão culposa da vida, pois é castigado por errar. Então, o medo, ele faz com que a pessoa tenha medo de aprender. Aprender, é muito relacionado, hoje a gente ouve falar empreender, né? Falta ensinar empreendedorismo nas nossas escolas, né? Por quê? Porque o empreender é ter coragem, né? É ousar. A pessoa empreendedora, ela ousa, ela tem coragem. E o aprender é uma ousadia. Então, a gente pode pensar na aprendizagem como um empreender, no sentido que envolve coragem, né? Então, a pessoa para aprender, ela não pode ter medo de errar. Ela não pode pensar que ela vai ser castigada se ela errar. Porque senão ela perde a ousadia, que é outra característica que o ser humano precisa muito na sua vida, certo? Então, para o Lucchesi, o erro deve ser investigado, não é para fazer vista grossa, mas para saber como o aluno cometeu, para reorientar a sua prática. Então, não é o erro para castigar, é o erro como subsídio, é o erro como diagnóstico para orientar a aprendizagem, orientar a prática do professor, ok? E aí nós temos o capítulo 4, né, que fala se a avaliação vai ser a favor ou contra a democratização do ensino, né? A democratização, ela implica em democratização do acesso, a permanência do educando na escola e sua consequente terminalidade escolar. Essa frase é porque abriram-se muitas vagas, nos anos 70, o problema era, não tinha vagas, né? Era o antigo grupo escolar, as pessoas não conseguiam entrar, então abriram-se muitas vagas. Mas como continuou uma escola elitista, as crianças das classes populares entravam e saíam. Então, quer dizer, não é democrática essa escola. A escola democrática é a escola democrática que o aluno entra, ele tem acesso, ele tem permanência, quer dizer, ele fica, mas é uma permanência bem sucedida, não é ficar repetindo 5, 6 anos o mesmo ano. É ficar na escola porque ele está gostando, porque ele está aprendendo, porque ele está evoluindo. Então é esse o sentido, né? Por isso que a gente fala que não tem sentido nenhum aquele professor que dá a mesma aula sempre, tá lá com o caderninho amarelinho, o pijama de bolinha já tá lá em cima da mesa e ele tá em cima da cama, né? Da mesa não. E ele tá, ai, mas quando que eu vou voltar? Vou me aposentar? Falta 3 anos, 2 meses, 5 dias para me aposentar. Por quê? Porque não ousou. Porque não ousa fazer diferente, porque não ousa aprender. Então, aprender é um ato de ousadia, tá? Então, isso a escola não pode matar nos alunos, entenderam? Então, a atual prática de avaliação, ela tem estado contra a democratização, porque se a escola continua excludente, uma escola que exige de um aluno de periferia, por exemplo, que ele fale gramatiquês na 2ª série, no 3º ano, ele tem que estar ortográfico, por exemplo, entre outros crimes contra a humanidade que é feito na escola pública, especificamente do 1º ao 5º ano, quando se força o aluno a alfabetizar num tempo que não é o dele, quando se força o aluno a aprender um conteúdo que nada tem a ver com a realidade dele, que não faz nenhum sentido, então essa escola, ela não ajuda a democratização. Ok? Então esse é um discurso muito importante do Lucchesi, que permanece atual até hoje, porque a cultura da avaliação, a cultura do fracasso é tão forte nas nossas escolas que nem precisaria de cada professor ler no mínimo 10 vezes esse livro de Lucchesi e começar a praticar essa escola, começar a praticar essa avaliação, certo? Por isso que ele cai em todo concurso, ele é base, ele é fonte, né? E aí ele vem agora dando um conceito. O que é a avaliação? A avaliação é um juízo de valor. A partir desse juízo, você vai tomar uma decisão. Então, a avaliação é um juízo de valor. Dados relevantes para tomar uma decisão. Certo? E aí Lucchesi fala que tem que ter juízo de qualidade. Por exemplo, né, o professor compara os dados da aprendizagem dos alunos com a expectativa do resultado que possui e ele atribui um conceito. Então, existe o medir, existe o conceito, mas esse conceito não é uma sentença, entenderam?
Eu vou verificar quanto meu aluno tirou na prova, eu vou medir, mas a medida é um dos instrumentos, não é uma sentença final, entenderam? O juízo de qualidade, né, quando o professor compara, o que esse aluno aprendeu era o que todos deveriam ter aprendido, está muito diferente daquele padrão, certo? Dados relevantes da realidade, atribuição de juízo de qualidade, mas não de forma arbitrária, mas sim a partir de elementos da realidade, né? E a tomada de decisão. O que eu vou fazer com os erros do meu aluno? Ele aprendeu isso e agora? Para onde que vai a aprendizagem dele? Ele não aprendeu isso, como que eu vou fazer para ele aprender, né? Sem tomar uma decisão, o ato de avaliar não completou o seu ciclo constitutivo, né? No entanto, a única decisão que tem se tomado no cotidiano escolar é de classificar o aluno num determinado nível de aprendizagem, a partir de menções, né? Então não adianta mudar se é de 0 a 5, se é de 0 a 10, se é letra ABCD. Se eu coloco os números ou as letras, os conceitos como uma sentença, eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou fazendo uma avaliação classificatória, certo? E aí ele conclui que a prática classificatória é antidemocrática, pois não encaminha a tomada de decisão para o avanço. E ele propõe, qual a proposta de Lucchesi? A avaliação diagnóstica. Então, outros autores também falam de avaliação diagnóstica, mas por essa questão de nomenclatura, né, às vezes é usado termos diferentes. Então, a gente pode ver, por exemplo, nos PCNs, que já são mais posteriores de Lucchesi, eles não usam o termo avaliação diagnóstica, eles usam avaliação inicial. O sentido de uma avaliação inicial é o mesmo sentido que uma avaliação diagnóstica de Lucchesi. E ainda há outros autores que falam avaliação investigativa. A avaliação investigativa é a avaliação diagnóstica, ok? Então, para que a avaliação sirva à democratização do ensino, é necessário que ela passe, ao invés dela ser classificatória, que ela seja diagnóstica. A diagnóstica é a avaliação entendida como um instrumento para compreender o estágio de aprendizagem que se encontra o aluno, ok? Então, ela é um instrumento auxiliar de aprendizagem, não é um instrumento para dar uma sentença se o aluno está aprovado ou não, se ele é inteligente ou se ele não é, ok? Então, ela é um instrumento. Para ser diagnóstica, deve ocorrer rigor na medição. Essa frase cai muito nos concursos e as pessoas erram, porque as pessoas acham que, como o Lucchesi fala de democratização, né, etc., então que não deve ter rigor. Tanto Paulo Freire quanto o Lucchesi, eles gostam de colocar isso e você pensa que essa é a errada. Então, tanto o Lucchesi como o Paulo Freire falam, olha, deve haver rigor. Respeitar a rigorosidade metódica, rigor na medição. Tem que ter o rigor para medir, mas o rigor não pode se transformar numa sentença classificatória que vai levar o aluno ao fracasso, que vai enfatizar o fracasso. Esse rigor não é para isso, ok? Tomar decisão, ter em vista a reorientação da aprendizagem e o encaminhamento dos educandos. Aprender. Então agora a gente vai para esse outro conteúdo. Não aprendeu? Então eu vou trabalhar de uma outra forma para que a aprendizagem ocorra. Lembrando que todos esses autores, eles falam dos conhecimentos prévios, tá? Então a pessoa precisa ter conhecimentos prévios para ela avançar na aprendizagem. Sempre para aprender um conteúdo, eu preciso saber outro. O capítulo 6, ele fala da importância de planejar, que a prática de planejar é intencional, da mesma forma que a prática de avaliar é intencional. Então, eu tenho que ter uma intenção de planejar, né? Essa prática, tanto a prática de planejamento quanto a prática de avaliação não é neutra, certo? Então, o planejamento é um conjunto de ações coordenadas entre si que concorre para a obtenção de um certo resultado. O planejamento é um processo que consiste em preparar um conjunto de decisões, né? Agir para atingir esses objetivos.
É uma tomada de decisões, né, de uma forma mais eficiente e econômica, né? Planejamento é processo, planejamento é intencional, planejamento não é neutro, ele é necessário. E a avaliação também é processo, não é neutra, é intencional, mas são momentos diferentes da prática educativa e da vida social das pessoas também.